Tudo bom? Eu sou o Gabriel e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como implementar uma condição de contorno customizada no OpenFOAM. Nesse exemplo eu vou estar usando a versão V2306 da OpenFOAM e o nosso objetivo aqui é implementar uma condição de contorno de valor especificado. Eu vou tentar simular aqui um controlador, tá? Então vamos dizer que em um determinado sistema você queira manter a temperatura fixa em 25 graus. E você tem a opção, você tem, por exemplo, um aparelho de ar-condicionado em que você consegue operar ele jogando temperatura no sistema a uma temperatura abaixo de 25 graus ou acima. Tá? Ou você joga ar gelado a 10 graus no sistema, ou você traz uma temperatura acima, por exemplo, 35 graus. Tá? A gente só tem essas duas opções. Seria um controlador on-off. E ele vai ligar e desligar de acordo com um valor médio do meu sistema. Tá? Então, preciso calcular qual seria o valor médio de uma determinada grandeza dentro do meu sistema, e isso vai afetar o valor de uma determinada condição de entrada, por exemplo. Tá? Seria, de uma maneira geral, ele afeta o valor em uma superfície qualquer, tá? Seja uma condição de entrada ou uma parede. Então, essa é a ideia do nosso problema. E a gente vai depois aplicar essa condição em um tutorial que é clássico do OpenFOAM, que é o Pits Daily do Scala Transport Foam. Bom, então para criar uma condição de contorno, a gente precisa primeiro avaliar, realmente faz sentido a gente criar essa condição ou ela já foi implementada no OpenFOAM. Se faz sentido criar, a gente ainda pode usar o código do OpenFOAM como ponto de partida da nossa criação. Então eu vou entrar aqui em OpenFOAM V2306, src, finite volume, fields. E aqui em fvpet fields, a gente tem a implementação das condições de contorno. Dentro de Basic, a gente observa aqui alguns tipos, por exemplo, Fixed Value, Fixed Gradient, Zero Gradient. Acredito que você já tenha usado esse tipo de condição. Tá? Gradiente nulo para pressão, valor especificado para velocidade na entrada do seu domínio, quando você tem um escoamento. Então esses são tipos básicos. Tá? Eles simplesmente fixam o valor do gradiente. Tá? Tem a Mixed também, que é uma combinação entre a condição de gradiente especificado e valor especificado. Então são tipos básicos no sentido que são classes que implementam funções básicas de condições de contorno de primeiro tipo, segundo tipo, terceiro tipo, e também algumas coisas aqui associadas à simetria, né? Algumas coisas com algum significado físico ou matemático. Mas essas são as básicas. Se a gente vai nas derivadas, tá? Esses são tipos derivados, ou seja, são condições de contorno que são implementadas como classes que vão derivar das classes básicas. Então aqui nós temos condições de contorno de diferentes tipos que podem representar determinadas situações físicas para uma variável no contorno, e elas vão ser definidas a partir dos tipos básicos. No meu caso, eu quero um controlador que ele é baseado em uma condição de contorno de valor especificado. E para isso, eu posso me basear na condição de contorno Total Temperature, que ela é uma condição de contorno de valor especificado. Então, da mesma forma que a gente faz com os solvers, eu vou copiar essa condição e vou colocar ela dentro de um diretório que seja meu. Então, vou dar um Ctrl T aqui para subir até OpenFOAM. Eu tenho meu diretório Gabriel V2306, src, libs, e aqui são as minhas bibliotecas. Eu tento manter uma estrutura parecida com a do OpenFOAM aqui, OpenFOAM, src, e aí tem as bibliotecas finite volume e assim por diante. Eu vou colocar aqui o source, eu coloquei applications aqui, mas poderia estar num nível acima. Eu vou colocar aqui a minha total temperature e agora a gente vai fazer as modificações. Então o primeiro passo é dar um nome da condição de contorno que a gente quer. Tá? Essa aqui vai se chamar myControlled BC. Tá? A minha condição de contorno com controle, controlada.
E aí vou renomear, copiar aqui, porque agora eu vou entrar no diretório e vou renomear todas as instâncias de Total Temperature. Eu vou colocar myControlled Total Temperature. Aqui também vai se chamar myControlled PC. E você pode abrir os dois arquivos. Tá, aqui o ponto C. Vou abrir o ponto H. E aqui dentro também, dentro do arquivo, a gente tem aqui Total Temperature. Eu vou dar um Ctrl H para renomear, né? Localizar e substituir. Localizar, substituir todas. Ctrl S para salvar. Isso eu fiz no ponto C. Vou fazer a mesma operação no ponto H aqui. Localizar, substituir todas. Tá? E aí salva. Bom, agora a gente precisa fazer as alterações no interior do código. Como o OpenFOAM usa C++, existe uma sobrecarga muito grande aqui de implementações que são funções simplesmente por conta da característica da orientação a objeto. Tá? Tem muitas funções aqui que são construtores para vários conjuntos de argumentos diferentes. Tá? Isso é necessário por conta da estrutura do código. Muita coisa que está aqui é exigência porque você herda a infraestrutura de classes da classe mãe. Tá? A gente vê aqui que ele herda a fixed value, que é uma classe básica para as condições de contorno. Então a gente precisa processar aqui essas informações para o nosso caso. Então, subindo um pouco, na verdade, a gente vai primeiro olhar aqui no início do ponto H, existe uma pequena documentação do que é a classe, do que essa função faz. Eu não vou me preocupar com isso por enquanto. Tá? Então a classe está com o nome correto, o grupo eu não quero definir nenhum grupo para ela. Tá? A descrição, eu vou usar uma descrição bem sucinta aqui. This boundary condition sets a temperature value according to a T máximo and T mínimo and a set point value. Tá? Então vai ser meu controlador on-off, que oscila entre um valor máximo e mínimo na tentativa de chegar num valor de set point para a volume average value and a set point for the volume average of a given variable of t. Tá? Então entre t máximo e t mínimo and a set point value to the volume average value of t. Tá ok, tá. Uso. Bom, aqui a documentação de uso, vou colocar to do, porque ainda não defini quais são meus parâmetros de entrada. Depois que a gente implementar, a gente pode mexer nisso. Tá? Então, começa aqui a declaração da classe, dados privados. Todas as informações, todas as variáveis de uma classe, segundo o OpenFOAM, a gente precisa definir de forma privada. Se a gente quiser acessar essa informação, a gente define funções de acesso. E o que a gente tem de dado privado? Justamente esses nossos limites. Tá? Para a gente configurar nosso controlador, a gente tem que dar o T máximo, o T mínimo, que são as condições que ele vai operar, e qual o set point que a gente quer chegar. Esses números são basicamente escalares. Então eu posso me basear nesse escalar gama aqui para definir a minha declaração da variável de interesse. Então o Word, nada disso eu tenho interesse. Tá? Isso aqui são campos que foram definidos na condição Total Temperature. Aí aqui eu vou pegar, tá, a temperatura máxima do controlador é o T máximo. Vou colocar Maximum Temperature só. E aí Minimum Temperature. Tá, vai ser o meu valor inferior, T mínimo. Tá. E eu vou colocar aqui meu
set point de temperatura, tá? Temperature set point vai ser o meu T limite, tá? Pode ser assim, tá? Que é o valor que faz com que meu controlador alterne entre uma condição mínima e máxima. Essa é toda a informação que eu preciso para configurar o meu caso. E aí descendo, o que a gente tem? Como eu comentei, muitos construtores, tá? Isso não tenho que fazer porque são formatos aqui, uma interface que ela vem da classe mãe, então a gente não vai mexer aqui, a gente vai mexer depois no ponto C em quais argumentos a gente vai passar dentro do construtor, mas o formato dele aqui fora é sempre o mesmo. E aqui mais para dentro, a gente vê as funções de acesso. Então, a Total Temperature tinha aqui funções de acesso por campo T0. Se eu quiser criar funções de acesso para os meus campos, eu vou criar então funções que retornam escalares. Tá? Eu posso dizer aqui que existe um escalar T máximo que retorna T máximo. Tá? É uma função const porque ela não altera o valor da variável. Tá? Eu posso fazer acessos em que o código, a parte do programa que recebe a função, tem acesso interno e consiga alterar o valor da variável que está dentro do objeto da classe. Aqui não, ele só lê. Por isso que ele é const. Eu vou retornar a temperatura máxima. Maximum temperature. Ok. E aí a gente copia isso aqui de novo, tá? Para a gente ter a temperatura mínima e a temperatura limite aqui. Return the minimum temperature and return the set point temperature. Tá. E aqui para baixo a gente tem funções de mapeamento. Isso aqui é importante para processamento paralelo, decomposição, construção de domínio, coisas do tipo. A gente também não tem o que mexer aqui, porque é padrão da nossa classe mãe. Update coeffs, tá? Essa é a função que é chamada dentro das condições de contorno, tá? Porque se a gente parar para pensar, qual é o efeito de uma condição de contorno? Tá? Em que momento ela é chamada? Se você olha o solver do OpenFOAM, tem as operações de discretização, isso gera matrizes, as matrizes são em determinado momento resolvidas, né? Você resolve a matriz para resolver um sistema linear, na verdade, e esse sistema linear altera o valor da sua variável. Então, durante essa montagem do sistema linear, em um determinado ponto você precisa aplicar as condições de contorno. Tá? Então, você atualiza os coeficientes matriciais para levar em conta essas condições de contorno. Então, a função que faz isso é a updateCoeffs dessa classe, e a gente vai ter que alterar ela justamente para ter esse valor diferente sendo aplicado. E aí existe também algumas funções para escrita. A gente vai ver também que é importante alterar essas funções. Caso contrário, a gente pode ter problemas de repartida da nossa simulação. Tá? Se a gente não escreve da forma correta a nossa condição de contorno, a gente vai ver que os resultados intermediários vão faltar informação e aí a gente não consegue rodar de novo o código em cima do que já foi feito. Bom, e acho que aqui está tudo certo. Se não tiver certo, a gente vai sofrer depois com os bugs de compilação. Vamos então para o ponto C. Então, o ponto C ele vai inserir aqui o ponto H, ok. Algumas outras bibliotecas do OpenFOAM. E aí vem os construtores. Tá? Nessa parte que você tem que ficar atento, porque você está alterando um construtor baseado no código de uma função, né, que existia antes. E aí tem uname, finame, psiname, gamma, t0, tudo isso são objetos que existiam na função total temperature. Tá? Então aqui é o construtor da fixed value, que é a classe mãe, a gente não vai mexer nisso, mas a gente precisa colocar aqui embaixo como a gente vai construir os nossos novos dados. Né? Como é que a gente vai inicializar esses caras? Eles são escalares igual ao gama,
Então eu vou me inspirar sempre, tá, no Gamma. O que a gente faz? Apaga todo mundo que não é escalar. Vou olhar para o Gamma que ele está inicializando como nulo. Tá? Então eu vou fazer a mesma coisa para o meu caso. Tá, ok? Próximo construtor, está sendo passado um ponteiro PTF e mais aqui P, etc. E a gente observa, ó, que é como se fosse uma cópia, né? Ele está pegando o finame e pegando ptf.finame, tá? Onde ptf é um ponteiro para uma condição de contorno do nosso tipo. Então é como se você estivesse copiando um objeto para o outro. Tá? Isso aqui é um mapper, na verdade. Então como é que a gente faz aqui? A gente vai, mais uma vez, se inspirar no Gamma. Tá? Eu vou copiar esse cara 3 vezes. E em vez de ter ptf.gamma, eu vou pegar então t máximo, t mínimo e meu t limite. Tá? Então agora eu estou copiando 2 objetos, inicializando um usando o outro que eu estou passando. Ok? Próximo cara. Aí sim, ó, é uma construção baseada em dicionário. No OpenFOAM, dicionário é um arquivo de texto. Então, esse é o construtor que é chamado quando a gente está iniciando uma simulação e a gente definiu essa condição de contorno em um arquivo de texto. Então, ele precisa buscar nesse arquivo de texto qual o valor de t mínimo, qual o valor de t máximo, qual o valor de t limite. Tá? Então, essa chamada aqui é a responsável por fazer o OpenFOAM ler o arquivo de texto e armazenar o valor da variável. Então, novamente, vou me inspirar na chamada do Gamma. Então, meu t máximo, quem é? dict.getScalar, tá? Um processo de leitura de um escalar. Eu vou chamar ele procurando esse string, né? T máximo. E aí eu copio esse cara para t mínimo e t limite também. E aí aqui embaixo tem uma chamada if this not read value, etc. Tá, isso aqui é para ler os valores. Eu vou simplesmente manter isso aqui. Tá? Na verdade eu tenho dúvidas exatamente de qual a função dessa linha. Depois a gente pode discutir mais a fundo a função desse cara. Mas acredito que isso vai ler o valor que está definido na condição inicial. Tá? Precisa ver se isso é necessário ou se a fixed value já está dando conta disso. Nesse momento eu não quero parar para olhar isso. Então vamos deixar dessa forma aqui. Espero que não dê nenhum problema no futuro. Bom, e aí mais para baixo a gente tem algumas condições aqui. Uname, finame, psiname, gamma, de novo parece ser algum tipo de cópia, né? O de cima era o mapper, agora parece ser a cópia de fato. Então vamos lá de novo, vamos usar esse ponteiro aqui para construir nosso objeto idêntico ao outro, com os mesmos valores, t máximo, t mínimo, t limite, t limite, t mínimo, t máximo aqui. Tá. Mais uma com ponteiros, cópia, fixed value, Tá, esse aqui parece ser mais uma construção por cópia. Tá, só que agora com mais um parâmetro. Esse if aqui é usado em algum ponto, é usado aqui na fixed value. Tá? A questão, de novo, por conta da classe mãe, a gente precisa colocar esse cara aqui.
Então, vamos lá, T máximo, T mínimo, T limite. Eu vou até copiar esse cara aqui, porque é o mesmo tppsf ponto, tppsf ponto, é igual. Então, eu vou copiar esse cara aqui embaixo, só muda o if aqui mesmo. E aí tem um automap, fix value automap m, ok, não preciso fazer automap no T0. Aqui ele chama esse tip. Esse cara aqui, ele é criado simplesmente como um cast em cima do outro para fazer esse mapeamento. Então aqui eu não preciso dessa chamada de cima. Então tá ok. Então, pessoal, acho que com isso a gente finalizou a parte dos construtores e do mapeamento. Agora é descer, a gente chega no update coefs aqui, que é onde a magia principal acontece. É aqui que a gente vai fazer as nossas continhas para verificar se a gente está acima ou abaixo do set point e setar o valor correto. Mas descendo um pouco mais, a gente tem uma última função aqui utilitária, que é a função write. A função write é a que escreve a nossa condição de contorno quando a gente pede para o solver escrever o valor dos campos. Então ela é importante estar certinha aqui. Então T0 não existe para a gente gente segue fazendo aquela operação de apagar tudo que não serve, copiar o que é útil, basicamente o gama, e fazer igual a ele aqui. Então ele está escrevendo no nosso arquivo de dicionário os valores dos parâmetros. Então acredito que com isso a gente tenha já a nossa estrutura definida. Bom, agora a gente volta aqui na nossa update coefs. Primeira coisa que acontece é um if updated return. Ou seja, se a condição de contorno já foi atualizada por algum motivo dentro da iteração atual, retorna sem fazer nada. Isso também é padrão do OpenFOAM, um controle interno dele. E aí tem algumas continhas aqui, e aí vem o operador igual fixed value update coefs. Essa estrutura aqui é a que a gente vai querer. Então isso aqui a gente pode jogar fora. Dentro de operator igual é onde a gente coloca o valor. Se eu quisesse fixar, eu quero que seja 1. Beleza, coloca aqui scalar 1. A sua condição de contorno vai retornar sempre 1. Essa é a estrutura. E no final você faz essa chamada da update coefs da fixed value. Então aqui é onde eu vou colocar o meu código. Então qual que é a ideia do código? Primeiramente eu preciso calcular o nosso valor médio. A gente pode pensar aqui que eu preciso calcular o valor médio da variável de interesse. E aí eu vou definir o valor de T na parede. O que mais a gente pode querer fazer aqui? Eu vou olhar aqui meu roteiro para a gente pensar um pouco. Eu preciso calcular o valor médio, mas para calcular o valor médio eu preciso ter acesso ao meu campo. Porque lembra que aqui a gente está na condição de contorno. Então primeiro eu preciso acessar o valor interno do campo. E eu a princípio não sei como fazer isso. A partir daqui eu calculo o valor médio volumétrico da variável de interesse. E aí eu calculo o valor de T, defino o valor de T no patch. Que é onde eu estou. E aí uso o operador igual para isso. Bom, e aí como é que a gente faz isso? Dentro de uma condição de contorno, eu tenho acesso
ao meu campo usando this internal field. Tá? This faz referência ao próprio campo para onde a condição de contorno está sendo calculada. Tá? Só que esse tipo de chamada, this internal field, retorna o campo na forma de um vol scalar field. Então eu vou colocar aqui um const vol scalar field ponteiro, né, um ampersand, né, endereço de memória na verdade, e vou dar um nome para ele. Isso aqui é o que? Isso aqui é o T no campo interno, tá? Tin vai ser igual a isso, beleza? Outra questão aqui, eu preciso agora calcular o valor médio volumétrico da variável de interesse. Para calcular o valor médio volumétrico, o que eu faço? Tá, eu preciso calcular, por exemplo, quem é Tin vezes V, onde meu V é o volume da malha. Tá? Então eu tenho que fazer o somatório da temperatura vezes o volume para cada ponto. E eu tenho que fazer também o V global. Tá? E aí o meu valor médio, vou colocar aqui um escalar, T médio, ele vai ser igual a uma soma ponderada dividido pela soma do volume. Tá? Eu vou chamar de weighted sum, a soma das temperaturas ponderadas pelo volume, dividido pelo volume total, que vai ser um volume sum. E aí como é que eu calculo esse volume sum? Meu volume sum, ele é a soma, tá? Eu vou usar a função gsum para calcular o somatório de V, onde V é o volume para cada elemento da malha. Tá? Então, isso aqui é uma função const, scalar, não é uma variável const, porque ela não muda, ela vai estar definida a partir dessa função e vai estar fixa no código. Outra questão aqui é como é que eu calculo essa média ponderada. Vamos fazer a weighted sum agora. O weighted sum é justamente meu gsum do Tin vezes V. Tá? Então é o produto ponto a ponto da temperatura vezes volume, o gsum soma tudo. Tá? Então é uma função já de somatório com suporte a paralelismo. Tá? Caso o meu domínio esteja dividido entre vários processadores diferentes, ele faz a soma em cada subprocesso, espera todo mundo terminar para somar todo mundo. Tá? Então essa é a beleza desse gsum. E aí o que mais a gente precisa? Tin já está definido. Eu preciso do volume. Tá? Como é que eu sei o volume de cada elemento? Eu preciso da minha malha. Tá? Então a gente vai precisar definir uma malha. A malha a gente vai ter acesso via o patch. Tá? Então o patch, dentro da condição de contorno, a gente tem acesso ao que seria o patch associado a ela, e o patch passa a ter acesso a boundary mesh, que é a malha do contorno, e o boundary mesh sabe que ele pertence a uma malha mesh. Tá? Então a gente vai usando as funções de acesso para conseguir chegar na malha, e uma vez que eu chego na malha, eu posso usar a função .v para calcular os volumes dos centroides. Tá? Então com isso eu tenho um const scalar field ampersand v, que vai ser igual a mesh.v. Tá? Isso aqui tudo é a malha.v. Beleza? Então com isso já tenho aqui valor interno do campo, valor médio volumétrico, está calculado até aqui. Tá? E agora eu preciso definir o valor de T no patch. Então é um controlador que liga e desliga. Eu vou verificar, ó, se o meu valor TAV é maior do que o T mínimo, o que eu faço? Tá, eu vou fazer um operador igual a igual. Ao meu T máximo. Não, igual ao meu T mínimo. Tá? Se a minha temperatura média é maior do que a mínima,
Não, é o limite. Perdão. Se a minha temperatura média está acima do limite, eu vou especificar a temperatura mínima. Caso contrário, eu vou especificar a minha temperatura máxima. E aí, lembrando, T mínimo e T máximo são escalares, são funções, são variáveis internas, desculpa, são membros internos aqui da classe, dados privados. Por padrão a gente usa o underline, então todo mundo tem que estar com underline. As variáveis que foram definidas aqui dentro não precisam de underline, então está aqui o TAVE. Salvei. Agora a gente vai tentar compilar isso aqui. Se tudo der certo, vai compilar de primeira, embora nunca compile de primeira. Bom, como é que a gente vai fazer agora? A gente tem aqui o nosso diretório libs, que tem o mycontrol.bc, e a gente não tem nenhuma instrução para compilação desse cara. Como é que a gente faz as instruções de compilação? Eu vou copiar do OpenFOAM, tá? Como sempre, a gente vai no código do OpenFOAM e tenta ver como é que ele fez aqui. Tá? Como é que ele compilou esse bando de condição de contorno? Geralmente tem um arquivo, um diretório chamado make, que dá as instruções de compilação para o wmake. E você pode buscar aqui, não tem nenhum diretório make. Se não está aqui, deve estar acima. Então eu vou subir de novo. Será que está aqui? Também não está. Não tem nenhum make aqui. Sobe para fields, também não tem nenhum make aqui. Subir para finite volume, achei o make. Tá? Então esse make aqui, files e options, tem instruções de compilação para a biblioteca finite volume inteira. Tá? Então eu vou copiar esse cara e vou jogar para algum lugar daqui. Tá? Eu posso colocar em cima do libs, eu posso colocar aqui dentro. Aí você coloca onde você achar melhor. E aí eu vou abrir então o files e o options. E aí eu tenho linhas e linhas aqui de arquivos que estão sendo compilados. Bom, o que eu quero fazer? Eu quero ver o total temperature. Tá? A gente tem algumas condições que se chamam total temperature. Mas ó, se a gente analisar só a total temperature que a gente usou, ela é compilada nessa linha aqui. Tá? Vamos apagar todo mundo que tem antes. Apagar quase tudo que tem depois, porque eu quero deixar a última linha do código ali, ó. E aqui, derived fvpatch fields é aquele endereço dentro do diretório do OpenFOAM, também não preciso fazer isso. Tá? O que eu preciso fazer, deixar aqui no topo, é avaliar. Eu vou rodar o wmake daqui, né, desse nível, e ele vai querer saber qual a localização do meu arquivo. Então é aqui o diretório mycontrol.bc, condição de contorno mycontrol.bc, fvpatch, scalar field. Eu vou jogar ele para o phone user libbin. E o nome da biblioteca vai ser libmycontrol.bc. Salvar esse cara. E mais o que? Agora a gente dá uma olhada nas opções. Tá? Aqui tem as inclusões e as bibliotecas que precisam ser incluídas. A gente vai precisar incluir a finite volume, tá? Porque a finite volume não precisou ser incluída aqui porque esse cara é parte da finite volume originalmente, né? Ele era parte da finite volume. Agora a gente está fora da finite volume, ela já está compilada, então a gente precisa linkar aos arquivos dela. Então, vou colocar aqui o finite volume ln include, e aqui embaixo também vou colocar "-l finite volume" para ter acesso à nossa classe mãe, né? A gente precisa ter acesso a fixed value que está na finite volume. Então a gente coloca isso aqui. Bom, agora a gente cruza os dedos, abre o terminal OF2306 e vou dar um wmake para ver no que vai dar. Eu acho que ele não gostou aqui do meu wasted sum, porque eu esqueci de dar um nome, né, um tipo para ele.
Esse cara é um escalar. Salvar. Bom, ele não gostou do this read value FV linha 77. Vamos subir aqui. Ah, aqui eu esqueci de botar o ponto e vírgula. Bom, vamos lá. Ele não está gostando do meu const. Vou escalar field TIN. Tá, ele não gostou do vol scalar field. Será que ele pega como scalar field? Ah, vamos tentar aqui. Agora foi. Ah, então TIN precisaria ser um campo escalar, porque essa chamada ele é retornado como um scalar field e não um vol scalar field. E aí com isso, aparentemente, está tudo funcionando. Tá? Parabéns, meu código compilou, só preciso remover também isso aqui, senão vai dar ruim. Né? Salvar de novo e compilar. E agora a gente quer testar esse nosso código. Como é que a gente testa? Como eu falei, eu vou usar o tutorial clássico, que é o PitsDaily. Então eu vou abrir aqui no OpenFOAM, vou em tutoriais, básico, PitsDaily, do Scalar Transport FOAM. Tá? Aqui eu vou copiar esse cara e vou trazê-lo aqui para dentro dos meus cases. Já tem um PitsDaily aqui que eu vou apagar e jogar de volta. E aqui em 0 eu vou abrir o T. Tá, então T está aberto aqui e a gente vai ter o tipo dela, tá? Então essa aqui é a myControl BC e aí vai ter um valor uniforme, que qual seria a condição inicial? Vou especificar como 1, tá? E a gente pode ter então nossos valores T mínimo, T máximo e T limite. Vou botar aqui T máximo, T mínimo e T lim. O campo interno no início é 0. Tá? Posso colocar então um T máximo uniforme. E T máximo, desculpa, não tem uniforme porque é um escalar mesmo, não é um campo, é 2. Tá? O T mínimo vai ser 0. E eu vou colocar um T limite de 1. Então, qual que é a situação aqui? Posso colocar a condição inicial, então, igual ao máximo. Tá. Ele vai calcular a média volumétrica, que no instante inicial é 0. Tá? Então, ele vai ver, opa, se é 0, preciso tacar a temperatura para dentro do meu sistema. Então, no início, ele vai colocar como condição de contorno na entrada T máximo igual a 2. E isso vai fazer com que o valor médio no domínio vá aumentando gradativamente até chegar no valor limite, que é 1. Quando ele chegar em 1, ele vai desligar a condição de entrada e vai cair para 0 agora, que é o mínimo. Quando faz isso, o que acontece? Se antes estava 1.001, né, passou um pouco de 1 para ele desligar, agora vai cair para 0. Ele vai possivelmente aqui cair um pouco, né? Se antes ele era 1.001, ele vai para 0.999. E aí ele vai ficar oscilando, então. Tá? A condição de entrada fica oscilando de forma a
garantir que o valor médio interno seja 1 ao longo do tempo. Então a gente vai ver esse processo acontecer. Eu vou salvar aqui minha condição de entrada. A gente tem que lembrar também aqui no Ctrl Dict que eu preciso incluir a minha biblioteca. Então vou colocar aqui libs, tá? Porque a minha biblioteca ela não é padrão do OpenFOAM, então eu preciso linkar ela dinamicamente se eu quiser usá-la. Tá? Então essa aqui é a libs my controlled bc.so. E eu salvo aqui. E agora eu vou olhar a parte de controle. Como esse caso roda rapidamente, eu vou, para fazer um vídeo bonitinho, colocar aqui um intervalo de escrita de 1 para eu escrever a cada instante de tempo. Agora eu posso salvar, abrir meu caso aqui no terminal, OF2306, Scalar Transport Form, cruzo os dedos. Tá? Deu erro, como sempre, porque esqueci a malha. E aí tá rodando. Beleza. Tá? Rodou, resíduo inicial caindo. Chega uma hora que ele aumenta, provavelmente a condição de entrada mudou. E aí agora ele está ali oscilando. Tá? E é por isso que o nosso sistema linear não consegue chegar num nível de resíduo inicial baixo. Tá? Porque a nossa condição de contorno está sempre variando no tempo. E depois de um tempo ele para. Vou dar um touch case.form para conseguir abrir esse cara no paraview. Vou abrir aqui, apply, carregar todos os campos, tirar o skip zero time, refresh, apply. Então meu campo de T interpolado está aqui. A minha condição inicial, meu sistema está todo com T nulo. Tá? Vou mudar aqui o color map para uma coisa mais bonitinha. Eita, não sei mais mexer no color map. Aqui, estava escondido. Tá, vou botar um rainbow aqui. O jet que é bonitinho. Tá, então aqui, nossa condição de entrada é 2. Condição no domínio é 0. Eu quero chegar em 1 na média. Tá, então se eu der o play, a gente vai ver aqui a condição de entrada sendo imposta. Tá? E aí o valor médio está subindo, vai chegar em 1. E aí quando chega em 1, o que a gente observa? Foi para 0 com oscilações. Está oscilando, oscila. Até que ele vê ali que ele precisa oscilar tão rápido que nos primeiros volumes parece que já mistura. A gente observa que nessa região próxima à entrada ele já teria um valor quase uniforme aqui. Tá? Você vê também que o valor aqui na entrada ele varia muito de acordo com o que está saindo. Né? Se está saindo o azulão lá, que é próximo de 0, ele vai querer também alimentar próximo de 0. Mas à medida que o nosso sistema aqui interno já está melhor misturado, está mais homogêneo, ele vai oscilar cada vez mais rápido aqui. E, bom, isso mostra que a nossa condição de contorno está fazendo sentido. Tá? E essa era a intenção dessa aula, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a estrutura básica de como implementar uma condição de contorno e como testar e avaliar se ela está funcionando ou não. Tá? Então, até o próximo vídeo.